Olá, seja bem-vindo ao Curtição Kitchen. E hoje o assunto é pão. Você conhece aquela musiquinha? Pão, 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 pão. Com manteiga e é tão bom, 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 bom. É uma delicinha, né? Então hoje nós vamos preparar um pão. O pão é um alimento muito antigo. Consta que ele surgiu há mais de 12.000 anos na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Mas na época não tinha fermento, então os pães saíam pesados, secos e muito duros. Consta que o primeiro pão assado em forno de barro data de 7.000 anos antes de Cristo, no Egito. Anos mais tarde surgiu o fermento, e aí o pão começou a ter uma aparência um pouquinho melhor. Atualmente nós temos várias formas de fermentar o pão. Tem aquele fermento de tablete que vende em padaria, tem também o fermento biológico que vende em pacotinho e tem o fermento natural, que é aquele que a gente faz em casa. E segundo consta, esse daqui é bem mais saudável. É possível fazer pães maravilhosos com esses fermentos. No entanto, o fermento natural ele exige um pouco mais de tempo e de paciência. Por exemplo, se você começa a fazer um pão hoje, você só vai comer ele amanhã. Tem uma infinidade de pães, cada um mais delicioso que o outro. Mas o que nós vamos preparar hoje é um pão de origem árabe, pão pita. É um pão arredondado, bem leve, com menos gordura e é muito utilizado para preparar sanduíches. Agora chega de conversa, né? Bora lá preparar o nosso pão pita? Se você tiver uma batedeira, fica bem mais rápido e mais fácil, mas se não tiver também não tem problema. Você começa a fazer numa bacia e depois você termina de sovar numa bancada. E é bom até que vai queimando já um pouquinho de caloria para poder comer o nosso pãozinho depois. Vou adicionar a farinha, o fermento, que é o biológico, tá? E o azeite. A água tá aquecida, morninha só. Então vou colocar um pouco, não vou pôr tudo não. E vou começar a bater. A água você coloca aos poucos, que daí ela vai se misturando mais facilmente, tá? Os ingredientes já estão bem integrados. E percebam que eu deixei o sal por último, tá? Então eu vou colocar agora e depois eu vou estar sovando bastante ainda. Porque o sal, ele inibe a ação do fermento, então demora mais tempo a crescer. Então, qualquer tipo de pão que você for fazer, deixe o sal sempre por último. Eu levei mais ou menos 10 minutos entre juntar todos os ingredientes e a sova. Aí já tá bonito, agora nós vamos deixar numa bancada, descansando por mais ou menos 1 hora. Cobre com um paninho até dobrar de volume. Já já a gente volta. A massa já cresceu, ó, tá bem fofinha. Agora nós vamos dividir ela em 5 partes, tá? Fica mais fácil, divida ao meio e depois em 5 pedaços. Agora nós vamos fazer uma pequena bola. Não precisa ser muito caprichada não, é só para ficar mais fácil para depois abrir o pão, tá? E vamos reservando aqui. Agora nós vamos dar o formato para o nosso pão, começando pela bola que você fez primeiro. Com um rolo, vai abrindo de um lado, do outro. Que aí você abre por igual. Procure não deixar o disco muito fino. Eu medi aqui mais ou menos uns 13, 14 centímetros. Aí você coloca farinha dos dois lados e deixa ele descansando. Bem, os nossos pães já estão prontos. Agora a gente vai ter que deixar eles crescerem. No tempo quente assim, no máximo aí 1 hora ele já vai estar bem no ponto para poder assar. A gente cobre e aguarda mais um pouquinho.
Enquanto isso, eu vou arrumando essa baguncinha aqui. Só uma dica antes da gente colocar o pão para assar. A gente vai ter que utilizar a forma maior que você tiver para poder render. A forma de pedra sabão ou de ferro, ela dá um resultado melhor do pão. Mas se não tiver, pode usar a que você tiver de alumínio, não tem nenhum problema. Só 15 minutos antes de assar os pães, você liga o forno a 250 graus e coloca a forma dentro do forno. Que aí a gente já vai colocar na forma quente. A forma já está aquecida, a gente vai acomodar os pães que couberem. No caso aqui vão ser 3 por vez. E vamos voltar ao forno novamente. Ele vai ficar assando mais ou menos uns 6 minutos. Aí você tira e vira ele do outro lado. Aí um detalhe muito importante, reduz a temperatura do forno para 200 graus, tá? Olha os nossos pães, que coisa mais linda. Agora a gente vai virar eles e vai voltar para o forno mais uns 3 minutinhos. E uma dica muito importante é o ponto do pão. Se você deixar o pão muito dourado, ele vai, depois de frio, tende a ficar seco. Então deixa ele branquinho mesmo, tá? Olha que belezura! Vamos colocar um pouco mais para assar agora. E os nossos pães ficaram prontos. E você pode aproveitar essa delícia comendo com azeite, requeijão, maionese, manteiga, geleia ou aquilo que você quiser. Fica a sua criatividade. Ou mesmo puro. Ou você pode preparar um delicioso sanduíche frio, que eu vou mostrar para você agora, para você ficar com água na boca. Faça o seu pão pita. Eu sei que demora um pouquinho, mas você vai se surpreender com o resultado.